conhecendo hoje, outros já conheci da outra vez. Conheci ali a Camila, a jovem dessa igreja. Esse casal aí que participou da lição, eu não conheci ainda. Nós somos membros da igreja. Estamos estudando a Bíblia, né? Muito bem, Roberto e começou. Carim. Carim ou Carim? Carim. Então, sejam bem-vindos. Eu voltei aqui, tá? Não sei se os demais tem algum que ainda não estava aqui. Lembra do irmão Gilberto? Graças a Deus deu tudo certo, né, irmão Gilberto? Está ótimo. Está aqui conosco, vai ficar conosco aqui agora. A esposa não pôde vir hoje, já explicou. Então, sentindo falta de alguns, né? Hoje a irmã Cássia não veio, também a irmã tesoureira, a irmã dela, a irmã Beth. Está com o filho doente. Está aqui? Tá? Mas deixa aí o nosso abraço e nossa oração para aqueles que não vieram. Quero falar um pouquinho de uma palavra que é muito comum, mas às vezes pouco exercitada. A palavra discipulado. Discipulado veio de discípulo, ser discípulo de Cristo. Exatamente ser moldado por Cristo. Então, caminhar com Ele, nessa caminhada há um aprendizado que nos leva a agir como Cristo agiu. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. E enquanto vocês localizam o texto bíblico, eu vou aqui falando algumas frases importantes e poderosas. Primeiro diz assim: quando uma pessoa se encontra com Jesus, geralmente ela quer que os seus parentes o encontrem também. Não é verdade? A salvação é boa demais para guardar só para nós mesmos. Então nós que conhecemos a verdade, queremos agora que os nossos familiares também conheçam, porque Jesus disse: conhecerei a verdade e libertará. E Jesus também disse: se conheceres o Filho verdadeiramente, sereis livres. João 8,36. Jesus ainda disse mais: santifica-o na verdade, a tua palavra é a... Então a verdade ela vai nos santificando, a verdade ela vai nos moldando. Mas nós não queremos isso só para nós queremos também para os nossos familiares, porque é uma coisa boa. Então nós não podemos escalar. O primeiro impulso do coração de alguém convertido é partilhar a alegria e a bênção da salvação com outros. Então, quando os discípulos foram perseguidos na igreja apostólica, livro de Atos, e aí foram presos, disseram: vocês têm que parar de falar desse nome. Qual era o nome que era proibido falar? O nome de Jesus. Não queriam que falassem. Eles disseram: não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. Ver e ouvir significa uma experiência com Jesus, um relacionamento com Jesus. Então, quando a gente ouve Jesus e a gente vê Jesus, através desse relacionamento, a gente não consegue ficar calado. A gente quer falar de Jesus, principalmente para as pessoas mais próximas da gente, particularmente com aqueles que são queridos ou próximos. Mas como acontece esse processo de discipulado de forma madura e de forma plena, completa e intensa? Um livro chamado Desejar de Todas as Nações, na página 411, nos diz assim: existem pessoas que durante uma existência inteira têm professado estar relacionadas com Cristo e todavia nunca fizeram esforço pessoal para levar uma alma sequer a Salvador. Então, assim, elas dizem que estão conectadas com Cristo, relacionadas com Cristo, que são de Cristo, pertencem ao exército de Cristo, mas nunca fez um esforço para levar uma alma de Jesus. E no céu não vai entrar ninguém que na sua coroa não tenha pelo menos uma estrela. Então é preciso que a gente tenha esse
desejo, esse senso de salvar, de levar pelo menos uma pessoa aos pés do Salvador. E essas pessoas deixam o trabalho, todo o trabalho ao ministro. Quem é o ministro? Quem é o ministro? O pastor. E algumas vezes fica assim, o pastor tem que fazer esse trabalho, porque ele ganha para isso. É possível o pastor sozinho fazer com que a igreja salve pessoas da cidade, da comunidade? É possível. O que a gente faz é ajudar no processo, a gente dá as orientações, dá o empurrão e todo o processo operacional para que a obra aconteça. Elas deixam todo o trabalho ao ministro, ao pastor, e este pode ser apto para a sua vocação, mas não é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Deus já lançou na página 141, é o que diz lá. Então, Deus deixou para que cada um de nós sejamos pessoas missionárias. O outro livro, chamado Serviço Cristão, na página 70, diz assim: todo verdadeiro discípulo de Jesus nasce do reino de Deus como quê? Um missionário. Então, falar de Jesus não é algo difícil. E às vezes nós mesmos obrigamos, mas falar de Jesus para um amigo, para um familiar, é algo que a gente não vai falar de nada difícil ou de nenhuma coisa utópica. Não, a gente vai falar do que Jesus fez na nossa vida. Vai falar de como Jesus nos transformou, como Ele nos mudou, como Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O que é então discipulado? Discipulado é a prática em Cristo. Então não é uma vida de teoria, é uma vida prática em Cristo. É um instrumento de Deus para a edificação do cristão, para que ele viva edificado, alicerçado na palavra, como diz o salmista: o que confia no Senhor é como um monte Sião, que não se abala, mas permanece firme. Então, pode cair no mundo, mas ele está em paz, ele está edificado, alicerçado, fundamentado em Cristo Jesus. É um instrumento, então, para a edificação do cristão. É um relacionamento sólido, firme, que cria e desenvolve o laço de intimidade entre o discipulador, que é aquele que instrui, que ensina, que discipula, o discípulo e mais uma terceira pessoa, que é o próprio Deus. Discipular, portanto, é uma forma linda de viver a plenitude da vida que há em Cristo Jesus. É o investimento de uma vida na vida do outro para Jesus. É procurar comunicar luz aos outros, sendo você mesmo abençoado. É ter o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo você encontrou em Jesus. Não é algo complicado, é algo simples. Eu me lembro que quando Jesus curou um cego de nascença, João capítulo 9, os líderes religiosos ficaram furiosos, porque aquele homem foi curado no sábado, e aí encontraram ele e disse: quem foi que te curou? Diz um homem chamado Jesus. O que foi que ele fez? Ele mandou eu ir lavar no tanque, eu lavei e estou curado. Mas o que mais ele fez? Não, ele falou e eu fiz. Eu estou curado. Então, eles queriam que ele dissesse algo complicado, mas para ele, o Evangelho, que as boas novas da salvação, era algo simples, não era nada complexo, não era nada complicado. É ter o desejo de tornar conhecido a outros. Que precioso amigo você encontrou em Jesus. É refletir a imagem de Cristo na própria vida e na vida de outros após andar com o Mestre. É aprender a seguir e obedecer Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo e a fazer outros discípulos. O discipulado põe a fé em ação, a fé na prática. O discipulado não acaba com a conversão. O batismo do discipulado não termina. Na verdade, ele está
começando uma nova fase. Antes eu agora era discipulado, era discípulo, agora eu me torno um discipulador. Foi o processo que Jesus diz em Mateus 28. E este, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele diz, ensinando a todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Toda pessoa que se converte deve tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus. Discipular é trabalho de todo crente e de toda igreja. João capítulo 1, abriram aí? Vamos para o versículo 29. Até que horas a gente pode ir aqui? Já 11h30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, Jesus está em direção a João. João batizava ali no deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3 que multidões iam de várias cidades para ouvir João pregar. E de repente, quando Jesus se aproxima, João aponta para Jesus e diz: este aí, vocês estão vendo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João está falando de Jesus, testemunhando de Jesus. E isso despertou a atenção nos ouvidos de João, porque todos naquela época olhavam para o futuro, à espera do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então, quando João disse: é este aqui, as pessoas olharam imediatamente para Jesus. E então João continua no verso 30: este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Em Mateus capítulo 3 diz: eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. Então João coloca aí, João deixa claro que Jesus é muito mais poderoso do que ele, porque Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus. João fez o trabalho de preparar o caminho para Jesus, de acordo com o que o profeta havia dito 600 anos antes. Em Isaías 40, verso 3, diz que o trabalho, João vai preparar o caminho para Jesus. E Mateus usa esse verso, Mateus 3, versículo 3. E João disse, verso 31, eu mesmo não o... Estão com a Bíblia aberta, gente? Sim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. João não conhecia ainda, mas naquele momento, ele olhou, o Espírito Santo revelou: é este aí que é o Cordeiro que todos esperavam. Hoje a gente olha para o passado. Há 2025 anos Jesus veio, mas no passado as pessoas olhavam para o futuro. O Cordeiro viria. E aquele momento exato que o Cordeiro veio. Então João disse: é esse aqui que vai nos proporcionar o perdão, a libertação, a salvação e a vida eterna. Então João disse, João testemunhou, verso 32. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Quando foi que aconteceu isso? No batismo, né? Quem foi que batizou Jesus? Foi o próprio João. E aí João, quando Jesus disse que queria ser batizado, João disse: Jesus, está errado, está estranho, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor não tem pecado. E aí Jesus diz: deixa, para que se cumpra toda a justiça. Em outras palavras, eu preciso dar um exemplo, para que todos aqueles que me conheçam, creiam e também possam ser batizados. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será o quê? Condenado. Então o batismo é o passo decisivo para entrarmos em aliança com Cristo. É o testemunho público que agora queremos uma nova vida. O batismo não é um processo mágico que a gente é transformado só pelo fato do batismo.
mas é um primeiro passo. Por isso que não é um fim de uma jornada, é o início de uma caminhada para viver esse princípio do discipulado. E Jesus não precisava se batizar, mas Deus gosta de nos dar os exemplos. Assim como Deus não se cansa nem se fatiga, como diz Isaías 40, mas mesmo assim Ele criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia Ele fez o quê? Descansou, abençoou e santificou para nos dar o exemplo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, no dia de sábado, enquanto o mundo todo está no comércio, nos negócios, nós estamos aqui para adorar o Criador e Redentor que é Jesus Cristo. Amém. Neste contexto, então, João viu o Espírito Santo descer sobre ele. E ainda mais, verso 33 ele diz: eu não conhecia, aquele porém que enviou a batizar com água, me diz: aquele sobre quem vi descer e usar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus. Quando a gente tem esse relacionamento com Jesus, a gente fala com autoridade. E eu vi, é o que João disse aqui, que Ele é Filho de Deus. Então ele não tinha dúvida. E ele está testemunhando, está narrando aqui. E diante disso, o verso 29 começa com 3 palavras. Quais são as 3 primeiras palavras do verso 29? No dia seguinte. Agora vamos para o 35. Quais são as 3 primeiras palavras do verso 35? No dia seguinte. Então veja, num dia, João disse: esse é o Cordeiro. No outro dia, Jesus veio novamente. E olha o que acontece quando a gente fala de Jesus para as pessoas. E nós relacionamos as pessoas que estão mais próximas, familiares, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho. No dia seguinte, verso 35, João estava outra vez na companhia de todos os seus discípulos. E vendo Jesus passar, o que ele diz novamente? Eis o Cordeiro de Deus. Então veja que isso estava no coração de João, testemunhar de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, as pessoas ouvem. E elas começam a acreditar que se Deus foi capaz de mudar a minha vida, pode mudar a dela também. Se eu era um alcoólatra, se eu era um drogado, se eu era um blasfemo, se eu era um ladrão, não importa quem eu era. O que a pessoa sabe é que se Jesus transformou minha vida, ela pode transformar dele também. Então, quando há 2 discípulos ali conversando com João, isso é o João Batista. Os 2 discípulos que estavam, um era André, irmão de Pedro, e o outro era João, irmão de Tiago. Esse João que nós estamos falando aqui, está pregando, é João Batista, o que batizou Jesus. Mas existia outro João, que é o escritor do Evangelho aqui. E esse João era chamado de filho de trovão. Tinha um apelido dele, irmão Boanés, filho de trovão, porque eles eram bravos. Eram os filhos de Zebedeu. E eles estavam juntos. E a partir de agora, nós vamos ver aqui 4 passos no processo de discipulado. Discipulado pleno e maduro, ele tem 4 passos na formação desse processo. A formação do discípulo, então, exige 4 passos. Primeiro, está no verso 37. Os 2 discípulos que ouviram, diz assim: os 2 discípulos ouvindo dizer isso, o que eles fizeram? Então, a primeira coisa que a gente faz é seguir Jesus. É você que você já deu esse primeiro passo. Mas quando eu falo de Jesus, as pessoas automaticamente elas querem seguir Jesus. Elas querem conhecer o autor da vida. Elas querem conhecer o Criador, o Redentor. As pessoas que podem mudar a sua vida. Quando eu falo de Jesus, o que Ele fez na minha vida, eu crio na mente das pessoas, no coração delas, a perspectiva da esperança, da mudança de vida. Então aqueles 2 discípulos eram discípulos de João, mas agora eles queriam ser discípulos de Jesus. Eles começaram a seguir Jesus, que era o Senhor da luz. Vamos para o versículo 9. Versículo 9. A verdadeira, contrário, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Todo o que diz na sua irmã? Na sua o quê? A todo homem. Então veja, o João pregava sobre a luz, mas ele era a luz? Não. Quem era a luz? Jesus.
Versículo então 8. Versículo 8 está falando de João. Diz assim: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Qual era a função, o papel de João então? Da testemunho, testemunhar da luz. Mas quando a luz veio, a verdadeira luz, então não era mais preciso João pregar. Por isso que há um momento que ele diz assim: é importante que ele cresça e eu. O ministério de João termina quando Jesus começa dele. Então João agora precisa sair de cena para que a verdadeira luz que ilumina todo homem, toda a humanidade, pudesse agora iluminar a vida das pessoas. Meus queridos irmãos e amigos, Cristo, e só Ele mesmo é essa luz que vindo ao mundo ilumina a todos nós. Não há salvação das trevas a parte dele, separado dele. Atos 4, verso 12 diz que só há um nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos. Quem é ele? Jesus Cristo. Não há outro nome debaixo do céu, mas é o nome de Jesus. Ele é a luz do mundo, e a luz é identificada com a vida que Deus compartilha. Primeiro passo então do discipulado é seguir a Jesus. Versículo então 38. E Jesus, voltando e vendo que o seguia, disse: o que vocês estão procurando? E eles disseram que: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer o quê? Mestre. Então eu sigo o mestre. E o que significa mestre? Com a palavra sinônimo de mestre? Qual é? Rabi. Rabi é a palavra hebraica. Eu estou falando agora em português. Mestre, quando eu falo mestre, é igual a quê? Professor. Então, nós seguimos, discipulado é, o primeiro passo é seguir o mestre, porque o mestre vai nos ensinar. O mestre vai nos ensinar. Alguém lê para mim aqui? Isaías 28, verso 26. Outro leia Salmo 32, verso 8. Isaías 28, verso 26. E Salmo 32, verso 8. 28, verso 26. O seu Deus institui devidamente o ensina. O seu Deus o instrui e o ensina. Agora Salmo 32, verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre a minha vista te darei conselho. Veja aí, então Deus está reafirmando, isso também está em Isaías 58, 12, João 6, 45. João está pertinho aí, acha ler para nós aí, João 6, 45, que é a repetição, João citando Isaías 58, 12. Quem lê para nós? João 6, 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Olha, está escrito nos profetas. Quando Jesus diz que está escrito nos profetas, ele está se referindo a essa citação de Isaías 58, verso 12. Serão todos ensinados do Senhor. E Isaías diz que os filhos seriam aqueles edificadores de brechas, seriam reparadores de brechas, seriam edificadores de muros. Então, Jesus está dizendo que o processo de discipulado começa com o mestre ensinando. Para isso, eu preciso estar disposto a aprender. O aluno vai para a escola, mas não quer aprender. Tem como o professor fazer alguma coisa para ajudar? Não. Ele já fechou o coração e não consegue. Eu lembro que eu tive uma professora na faculdade, já falecida, e eu não conseguia aprender nada do que ela ensinava, porque eu fechei o coração para ela. E ela dava aula de Libras. Um semestre deles na Libras, mas eu não aprendi. Aí no último dia de aula, ela disse: gente, o que vocês aprenderam? Eu gostaria que cada um falasse. Aí eu falei: professor, eu não consegui aprender nada. Mas como você fazia as provas? Eu disse: bem, eu respondia lá o que eu havia estudado. E as provas práticas eram um diálogo entre
eu e mais um colega, eu aprendia lá os gestos, né? Ele me ensinava, eu aprendia, eu fazia, mas eu não sabia. Se mandasse fazer de novo, uma semana depois, eu já não sabia mais como foi aquele gesto dos filhos ali para poder falar uma frase. Eu disse, por que você não aprendeu? Eu falei, professor, porque eu acho que eu tive resistência ao ensino. Porque eu convivo com meu pai, que é surdo, é mudo. E eu não converso com ele dessa forma. Então eu já tinha uma forma de conversar. Quando o Senhor chega com esse método das línguas, para mim foi como se fosse uma afronta ao que eu já sabia. Então eu fechei o coração com isso. Por isso, para o aprendizado, para o ensino. Ela diz que a sua nota é 10. Porque o que é importante nessa disciplina é aprender a comunicar. Você já comunica de forma prática. Então não tinha por que você aprender de outra forma, porque o importante é a comunicação, é falar e o outro entender exatamente aquilo que foi transmitido. Quando o aluno está apto a aprender, facilita o processo. Se ele fechar o coração, ele não aprende. Por isso, seguir a Jesus, a primeira parte discipular, mas é preciso ter humildade. Aqueles 2 discípulos, quando ouviram ou falar isso ao Cordeiro de Deus, eles pensaram a seguir Jesus. Onde é que o Senhor mora? Mas Jesus diz, venha e veja. E nós vamos agora para o segundo passo, João capítulo 1. Vou ver o horário aqui, porque não passar do horário. Mas estou bem pouco tempo, viu? Aí, verso 39. Veja no verso 37. O verbo está aqui, é o verbo seguinte. Agora no verso 39, o segundo passo, é o verbo ficar. E eles foram, Jesus respondeu, venham ver. Eles foram, então eles foram, viram onde Jesus estava morando e fizeram o quê? Ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos que hora? A hora? Essa. Algumas versões já diz 4 da tarde. Então, o segundo quadro discipulado é ficar com Jesus. Quer dizer isso, passar tempo com Jesus. Eles passaram ali, aquela tarde, boa parte da noite com Jesus, aprendendo, Jesus ensinando, Jesus falando, eles aprenderam. Não existe discipulado sem passar tempo com Jesus. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que a gente eu preciso ter uma comunhão diária com Jesus todo dia. Então, nesse processo de aprendizado, eu preciso ter um diálogo com Jesus. E o diálogo é diferente de um monólogo. O que é um monólogo? Uma pessoa fala, e o diálogo? 2 pessoas. Ninguém gosta de conversar com aquelas pessoas que quando você quer falar uma frase, ela já não deixa, ela já fala outra, não é assim? Pessoas que não deixam você conversar. Ela conversa o tempo todo, você não consegue falar nada. Ninguém gosta de conversar. O relacionamento com Jesus também deve ser um diálogo. Eu falo e ele fala. Ele fala e eu falo. Como eu sei que ele sabe todas as coisas, eu prefiro deixar ele falar mais. Mas quando é que eu falo com Jesus? Quando eu oro. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando é que Deus fala comigo? Quando eu estudo? Então é um diálogo. Você talvez perguntar para um grande pregador chamado Dwight Moody o que era mais importante para ele, a oração ou estudar a Bíblia? Qual que você acha que é mais importante? Orar ou estudar a palavra? O que é mais importante? Quem acha que é orar? Quem acha que é estudar a Bíblia? Tem gente que acha que é 2, tem gente que está dividido, só pode achar um, hein, gente? Acha que é orar. Só os que acham que é orar agora. Só os que acham que é estudar a Bíblia. Olha, está bem dividido, hein? Sabe o que aquele missionário, aquele pregador disse? Ele fez uma pergunta para aquele estudante. Era um discípulo que andava com ele nas viagens. Ele foi no quarto do hotel. Aquele rapaz afligiu e diz, olha, missionário, eu vejo que o senhor ora e o senhor estuda muito a Bíblia também. Qual é mais importante? E aquele missionário perguntou, o que é mais importante para o pássaro? É a asa da direita ou é a asa da esquerda? Agora vocês não dizem, tá? É a da direita ou da esquerda? Qual é que mais equilibra ele? É as duas? Com uma sozinha não voa? Ele cai, né? Então aquele rapaz, aquele discípulo do missionário entendeu. Tanto a oração que não estuda a Bíblia são
Porque se só eu oro, Jesus não fala comigo, não lê a Bíblia. Mas se só lê a Bíblia, Deus está falando comigo, e eu não respondo nada. Não tem uma reação. Então, as duas coisas precisam dar juntas. Então, eles aqui passaram aquela tarde todinha com Jesus. O verbo aqui é o verbo ficar. Passe tempo com Jesus, se relacione com Ele, aprenda com Ele, pergunte a Ele, espere Ele falar, anote tudo que você aprendeu. João e André, eles dois discípulos, desejavam conversar com Jesus sobre a declaração do verso 36. Eis o Cordeiro de Deus. E o Espírito de Profecia, na semana página 83, diz assim: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Olha, pelo menos 1 hora por dia para refletir sobre a vida de Jesus seria muito bom. E Jesus sempre diz: vinde e vede. E ele é o verbo. O verbo do verso 10, do verso 14, não vou ler, não mais tempo, mas o verbo se relaciona e habita em nós. O verbo se fez carne, no verso 14, o eterno Filho, o verbo de Deus, se encarnou como homem, Romanos 8,3. Graça é o favor de Deus não merecido. Obrigado, meu irmão. Graça é o favor de Deus não merecido. Davi diz no Salmo 63, verso 3, que a graça de Deus é melhor do que a vida. Deus se aproxima do homem, mesmo sendo pecador. Então, passe tempo com Jesus. O verbo aqui, no verbo 39, é o verbo ficar. Passe um dia com Ele, como aquele dois discípulos passaram. Primeiro passo, então, do discipulado pleno maduro, quem lembra? Seguir. Ouvir ou seguir? Seguir Jesus. Muito bem. Segundo passo? Ficar tempo de qualidade com Jesus. Terceira coisa, está no verso agora 40 e 41. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Agora a segunda palavra do verso 41, qual é? Ele achou. Algumas versões diz ele encontrou-os. Terceiro passo do discipulado pleno, maduro, é você achar pessoas para seguir Jesus. Primeiro eu sigo Jesus, depois eu passo tempo com Jesus, e agora eu acho pessoas para seguir Jesus, porque o Evangelho é bom demais para ficar só para mim. Jesus é meu amigo e eu quero que Ele também seja amigo dos meus familiares, amigo das pessoas que eu amo, amigo dos meus amigos. Ache pessoas e fale de Jesus. Então o verso diz assim: ele encontrou primeiro. E esse primeiro aí muda completamente a frase. Porque além de encontrar primeiro ele encontrou quem? Seu irmão. Mas depois ele encontrou outros. Esse discípulo André na Bíblia é conhecido como aquele que descobria as coisas. Lembra quando Jesus estava com 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças, e já era tardezinha, e ele perguntou: como é que a gente vai alimentar esse povo? Passou o dia todo sem comer. E aí, quem foi o discípulo que encontrou um garoto com 5 pães e 2 peixinhos? Foi André. Ele era aquele que tinha uma visão logística, era aquele que achava as pessoas em a multidão, e ele sempre tinha essa característica de aproveitar as oportunidades. Então ele encontrou primeiro o Senhor João. Ele não foi o primeiro a falar de Jesus, foi estranho. Ele foi falar para alguém da família. Então primeiro, procura alguém da sua família. Mas não conte o que Jesus fez na vida de outro. É bom a gente falar de testemunho, mas dos outros. Mas o melhor é o testemunho que Jesus já fez na minha vida, a transformação que ele operou em mim. Porque meu irmão, meus familiares, eles vão reconhecer, eles vão perceber a mudança. Um casal que convive com o outro não precisa ficar falando para o outro como deve ser. Primeiro, ele muda a si mesmo, o seu comportamento, o seu jeito de ser. E o cônjuge vai observar e diz: esse homem é diferente. O que está acontecendo com essa mulher? Não é mais a mesma. Por mais que eu tente
fazer ela ficar com raiva, mas ela não fala nada e ela continua sendo boa para comigo. Então toda ação gera uma reação, é a lei da física. Então é impossível. E essa experiência aconteceu com um casal lá no Ceará, que nós tivemos ali a oportunidade de poder ajudá-los a salvar o casamento. Isso é uma experiência, não dá para me contar hoje, o tempo não dá. Então o terceiro passo é achar pessoas. O versículo 41 ainda diz assim, que André diz: achamos o Messias. E Messias quer dizer o quê? Cristo. Então ele diz para o irmão: olha, chegou aquele que nós estávamos esperando, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo. Primeiro passo então do processo discipulado para ele maduro, quem lembra? Seguir Jesus. Segundo, ficar com Jesus. Terceiro, achar pessoas para que eu possa falar de Jesus. Aí eu não preciso longe, dentro da minha casa, minha família, meu vizinho, dos meus familiares, eu não preciso estar perto. Eu tenho um celular, eu tenho um WhatsApp, eu posso dar um estudo bíblico pelo WhatsApp. Tem aí 7 estudos bíblicos pelo WhatsApp, que a gente pode dar, mas a gente precisa querer alcançar essas pessoas, ter compaixão delas e amor por elas. Quarto e último passo do processo discipulado pleno e completo, versículo 42. Terceira palavra aí, qual é? Qual é o verbo? O verbo? O verbo levar. O que ele fez então? O que André fez com Pedro, seu irmão? Levou até Jesus. Estou entendendo, Roberto e Carinho? Então, há uma sequência lógica no processo discipulado. Vocês estão percebendo? Primeiro passo, eu sigo Jesus. Segundo passo, eu passo o tempo com Jesus. Eu fico com Jesus, aprendendo dele. Então, ele me ensina cada dia, através da palavra, o diálogo que nós já falamos, a oração e estudo da Bíblia. Terceiro passo, eu vou achar pessoas. Quem é que eu vou achar? Eu vou procurar. Não, minha família. Irmãos, tios, pai, mãe, filho, filha. Olha o que Jesus fez na minha vida. E aí agora eu falo com essa pessoa e ela fica agora entusiasmada para conhecer Jesus. Ela sabe como chegar até Jesus? Mas eu sei. Você sabe. Então o que você faz? Leva ela até Jesus. Esse é o quarto e definitivo passo do processo de discipulado. Eu vou agora concluir. E aí Jesus, verso 42, levou a Jesus. Jesus olhou para ele. O ele aqui, André ou Pedro? É o Pedro, Simão. E diz: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. E Cefas quer dizer o quê? Pedro. Então Jesus sabia quem era Pedro. Jesus conhecia a sua história, conhecia as suas raízes, conhecia a sua família. Da mesma forma que as pessoas aí fora estão sem luz, sem direção, sem norte. Jesus conhece elas, mas precisa primeiro. Eu dei o primeiro passo do discipulado. Qual é o primeiro passo? Seguir Jesus. Seguir Jesus de forma plena. Seguir Jesus de todo o coração, como aqueles dois discípulos foram, André e João. Segundo passo? Ficar com Jesus. Passar tempo de qualidade com Ele e aprender dele que é manso e humilde de coração. Terceiro passo? Achar pessoas para Jesus. E o quarto passo? Levar pessoas para Jesus. Meus queridos, esse é o processo perfeito. A mais elevada de todas as ciências é de salvar almas. O livro Ciência do Mover, na página 398. O olhar de Jesus. Os olhos de Jesus passaram, pousaram em Pedro, lendo-lhe a caráter e a história. Sua natureza impulsiva, o coração amável e compassivo, a ambição e a confiança próprias, a história de sua queda e arrependimento. O Salvador leu tudo antes de acontecer. Mas não sabia disso tudo. E lhe chamou pelo nome de Simão. Deus conhece você pelo nome. Deus conhece a sua história. Sabe quantas vezes você já caiu? Quantas vezes você vai tropeçar? Mas Ele quer você andando junto com Ele, fazendo parte do exército dele. Leve pessoas até o Filho de Deus. O Filho de Deus dá-lhes o poder.
Ocorre, Filho de Deus é um título que ocorre como um título messiânico. Somente no Evangelho de João relatado, Jesus nos usou o título para se referir a si mesmo. Então, o Filho de Deus é aquele. Os filhos de Deus são aqueles que creem no nome de Jesus e apropria-se das provisões da salvação. Por isso, as palavras de Jesus foram para ele cheias de novidade, verdade e de beleza. Divina luz foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Velho Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. Desejado, página 139. Muitos há que necessitam do serviço de amorar os corações cristãos. Têm se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos se houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçarem em benefício deles. Muitos poderiam ser salvos. Muitos há à espera de alguém que se lhe dirija pessoalmente, na própria família, na vizinhança, na cidade que residimos. Há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso deleite, nossa alegria, nosso prazer. Todos quantos se consagram a Deus podem ser portadores de luz. Essa palavra não são minhas, são da inspiração de já Nações, na página 141. É o que diz. E ainda diz mais: mal está uma pessoa convertida e nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não pode ficar fechada no coração, guardada para si mesmo. A palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela, em João 17:17, tem poder comunicador de vida que a torna atrativa aos que o escutam, convencendo de que é uma divina realidade. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isso se tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Por isso, meus irmãos, precisamos desses 4 passos do discipulado na formação de um verdadeiro discípulo. E é por isso que eu e você precisamos. Primeiro passo, fazer o quê? Seguir a Jesus. Segundo, ficar, passar tempo com Jesus, conviver com Jesus. Terceiro, achar pessoas e falar de Jesus para elas. E quarto passo, levar pessoas até Jesus. Você aceita fazer parte desse ciclo de discipulado? Quem aceita, diga amém? Amém. Se fizermos esses passos que a Bíblia está nos ensinando aqui, certamente essa igreja será um poderoso instrumento aqui nessa comunidade. Muitas pessoas se converterão. Mas, irmãos, não existe discipulado sem primeiro seguir a Jesus. Eu não posso falar de um Jesus que eu não conheço, que eu não segui, que eu não sentei com ele para aprender. Então, para dar o terceiro passo, levar pessoas até Jesus. Aliás, o terceiro passo qual é? Achar. Para achar pessoas e falar de Jesus para ela, primeiro preciso seguir Jesus e passar tempo com ela. Não queira pular os degraus, já partir para o terceiro e quarto passo, sem primeiro seguir Jesus. O que é seguir Jesus? Deixar todas as coisas que nos atrapalham e que nos impedem de crescer na graça do conhecimento, para que só desta forma, agora, no nível do poder do Espírito da unção do Espírito Santo, a gente possa ser agora inclinado. E nós mesmos não temos nada para oferecer, mas Cristo Jesus pode fazer de nós vasos de honra para o seu serviço, e sejamos luz, assim como João era uma luz, mas a verdadeira luz é Jesus Cristo. Precisamos falar dele, como Jesus disse em Mateus capítulo 5: assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam, mas glorifica quem? A vosso Pai que está no céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Então, coloque em prática. Eu vi alguns anotando, eu estive aqui, pode pregar e ver o povo anotando, porque eu sei que anotando vai chegar em casa e vai analisar, vai conferir, vai ampliar isso aí, procurando mais textos bíblicos que falam do mesmo assunto. Vamos ficar em pé então? Vamos terminar a oração. Hoje à tarde nós vamos estar 5 famílias. Então, se o teu nome da tua família não estiver na lista dessa vez, não fique triste. E cada vez que a gente vier aqui, a gente quer fazer esse processo de discipulado, para se conhecer cada vez melhor, para que possamos crescer, para que essa igreja não seja aqui, nessa comunidade, como um mero tempo semelhante a um clube social, mas que seja realmente um lugar para salvar pessoas e conservar pessoas no caminho da verdade. Dessa forma,
nós estaremos crescendo no processo discipulado, nos preparando para o encontro com Cristo. Amém? Querido Deus, muito obrigado por esta manhã de bênçãos e pedimos que o Senhor coloque no nosso coração esse centro discipulado e esse desejo de salvar as pessoas que nós conhecemos, relacionamos e amamos. E esse espaço, Senhor, está na Tua palavra, não é nada meu pessoal, mas a Tua palavra me diz que aqueles discípulos que ouviram falar de Jesus, eles seguiram Jesus. Depois eles conviveram com Jesus, passaram tempo com Jesus, para só aí eles falaram de Jesus. E André falou de Jesus, não procurou pessoas distantes, falou para o seu irmão, alguém da sua família, alguém que ele sabia que era alguém que eu conhecia, alguém que sabia a transformação que Jesus estava fazendo na sua vida. E daí ele levou o seu irmão até Jesus. Que esses 4 passos possam ser seguidos por cada membro dessa igreja, para que essa igreja seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, uma agência salvadora de almas para o teu reino. Essa é a finalidade da igreja, porque essa é a missão de Cristo, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós também precisamos ter essa missão no coração. Nos guarda do mal, nos proteja, nos abençoe, nos salve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.